Esse texto vai fazer menção de um dos homens mais poderoso do Antigo Testamento. Este homem, por nome de Isaque, ele foi o herdeiro da promessa, o filho da velhice de Abraão e Sara. O filho que Deus havia prometido, que através dele Deus faria que a descendência de Abraão fosse como a areia da praia e como as estrelas do céu. Essa promessa perdurou por muito tempo, e Abraão abraçou esta promessa desde o capítulo 12 de Gênesis, e ele partiu errante, mas na direção do Senhor, abraçando esta palavra de Deus com muita fidelidade, e ele foi fiel até os últimos dias da sua trajetória. Abraão foi o nosso pai da fé, o pai das maiores religiões do mundo: islamismo, judaísmo e o cristianismo. Então não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de um dos maiores vultos e personagens do Antigo Testamento. Mas estamos falando também de um homem que soube agradar a Deus, que soube servir ao Senhor, que andou retamente em toda a sua trajetória. Um homem de falhas, um homem que veio errar, mas um homem que numa certa feita, o próprio Deus falando com ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. E este homem andava com seu coração entregue ao Senhor. E Isaque, herdeiro de todos esses princípios, andou no caminho do Pai, andou na direção do Pai. Embora que Abraão já era morto, Isaque, aqui com 75 anos já de idade, morador de Beer-lahai-roi, que ficava em Canaã. E depois que ele sepultou o seu pai Abraão, com 175 anos, ele sepulta Abraão na caverna de Macpela, no campo de Efron, próximo aos carvalhais de Manre. Abraão peregrinou por essa terra por muito tempo, obedecendo a ordem de Deus, levantando acampamento, edificando altar, porque Abraão era o homem do altar. Abraão era o homem da intimidade com Deus. Abraão era o homem de comunhão. Abraão era um homem de propósito. Abraão era um homem de fidelidade. Por isso que ele galgou tantas bênçãos na sua vida, e passou isso para a vida do seu filho Isaque, para o seu herdeiro. E no versículo de número 1, no capítulo 26, a Bíblia diz que havia fome na terra, além daquela primeira fome que nós conhecemos, que foi nos dias de Abraão. Lembra quando Abraão pega Sara e parte para o Egito, e ali se refugia por algum tempo? Isaque agora vai cometer, pastor, o mesmo erro de Abraão, seu pai, porque a Bíblia diz que, havendo uma nova fome aqui nesta região, Isaque coloca no coração: eu também vou para o Egito. Houve fome nos dias de meu pai, ele pegou toda a família, todo o seu gado, boa parte dele, partiu para o Egito, e ali ele ganhou refúgio. Eu também vou fazer da mesma forma, aleluia, porque quando a Bíblia fala que houve fome na terra, no tempo antigo, no tempo dos patriarcas, a Bíblia está dizendo que a terra se negou em produzir. Porque todas as vezes que Deus quis punir a sua nação,
punir o seu povo. Deus mandava fome na terra. Agora, a primeira coisa que eu aprendo com essa passagem, que muitas das vezes nos tempos de crise, nos momentos de crise que nós enfrentamos, a primeira coisa que vem dentro do coração é que nós venhamos fugir dessa crise, que nós vamos correr dessa crise. Isso aconteceu com Abraão. Ele quebrou a cara, errou muito quando ele retorna para o Egito. A estadia de Abraão ali não foi louvável, né? Isaac está partindo para o mesmo direcionamento do pai Abraão, aleluia, tentando correr da crise. Agora, uma coisa que Deus quer para a nossa vida, que Ele quer nos ensinar através da sua palavra. E de primeiro momento, quando eu estava lendo, quando eu estava buscando nesse texto, Deus colocou no meu coração que no tempo de crise não adianta nós corrermos. Nós temos que enfrentar a crise na presença de Deus, com a ajuda de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, todos os momentos, todas as passagens que pessoas tentaram correr da crise e deram errado. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Ruth, no capítulo 1, nós temos o relato de Noemi, Elimeleque, Malom e Quileon. Quando a Bíblia diz que veio um período de fome em Belém de Judá, casa do pão, eles presenciaram um momento difícil, de escassez, e eles prontamente organizam, conversam e acham uma alternativa para fugir da crise. Nós vamos lá para a terra de Moabe, e quando eles chegam lá, a Bíblia vai dizer, por quase 10 anos eles residem ali naquela terra. Ali Noemi perde o seu marido, ali Noemi perde os seus 2 filhos. Aí eu digo para os irmãos, foi boa a mudança, foi bom o propósito deles de partir para a terra de Moabe, fugindo da crise em Belém? Não, porque lá ela volta viúva, ela volta sem os 2 filhos, ela volta sem o marido, vem trazendo somente Ruth e órfã na tua companhia. No meio da caminhada, órfã abandona a sogra e somente Ruth acompanha ela. Então fugir da crise não é para crente. Crente tem que enfrentar a crise. No momento de crise, Deus vai abrir porta. Deus gosta de impressionar. Deus sempre abençoou o teu povo no momento de crise. Quando Deus quis destronar o orgulho de Acabe, Deus levanta o profeta Elias, o profeta do fogo, o profeta conhecido como profeta dos leões, o leão do profeta, o homem que tinha autoridade de falar no nome de Deus. E ele apresenta no capítulo 17 de 1 Reis, diante da maior autoridade que tinha naquele tempo, dizendo de reis, era Acabe. E ele apresenta diante da autoridade de Acabe e diz para Acabe, olha, vai haver uma seca em Israel perante a minha palavra, porque eu estou na presença de Deus, e perante cuja face desse Deus eu estou, eu te dou uma palavra, que por estes anos não haverá chuva e nem orvalho vai cair sobre a terra. 3 anos e meio Deus cerra os céus e não houve chuva naquele tempo, porque Deus queria destronar o orgulho de Acabe, porque aquele povo estava levantando altares a Baal. Baal era o Deus da fertilidade. Eles plantavam, colhiam e atribuíam a colheita a Baal, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Aí Deus diz, espera aí, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu vou mostrar para Acabe, eu vou mostrar para Israel que tem derrubado o altar do Senhor e tem levantado altares a Baal, num misticismo tremendo, enrolado com a idolatria
idolatria e ainda atribuindo honra a Baal. Eu vou mostrar quem é Baal e vou mostrar quem é Deus. Aí os irmãos conhecem aquela história. Deus cerra os céus, Deus não manda chuva, Elias faz o desafio, Deus vence a Baal mandando fogo no altar. Lá na frente, Deus manda Elias visitar a viúva de Sarepta, e por causa da profecia de Elias, aquela região estava passando por escassez, fome, aleluia. Mas Elias apresenta lá na casa daquela mulher e traz a vitória para a vida dela, por causa da sua palavra profética. Quando ele pede ela para trazer água e trazer pão em sua mão, ela diz: não, só tem um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite na botija. Vou preparar bolos para mim e para os meus filhos, nós vamos comer, depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Você não está vendo a seca que está aí fora? Mas Elias liberou uma palavra: faça segundo a palavra do homem de Deus, traga para mim primeiro, porque eu te dou uma palavra profética e de verdade, que por esses anos não vai faltar a farinha na tua panela e nem o azeite na botija. Havia fome nos dias de Isaque, e a Bíblia diz que ele quer partir para o Egito, mas a palavra do Senhor no versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras que confirmei em juramento a teu pai Abraão, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão, Deus está dizendo com Isaque, porquanto o teu pai Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus princípios e os meus estatutos e as minhas leis. Aí no versículo 6 diz assim: assim habitou Isaque em Gerar. Primeiro passo para conquistar algo de Deus: obediência. Primeiro passo que Isaque nos ensina aqui para receber a bênção de Deus, para conquistar com Deus, é obedecer. Isaque então coloca no coração: então o Senhor falou, Deus está falado, então eu vou permanecer no mesmo lugar. Ei, quer ter a bênção de Deus, quer ser um crente abençoado, quer ser um crente próspero, quer ser um crente que venha galgar muitas bênçãos da parte de Deus, primeiro passo: obediência a Deus. Isaque permaneceu na obediência, colocou no coração em obedecer, e ele permaneceu ali, e ele começou a semear. A Bíblia diz no versículo 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou Isaque, e ele ia crescendo e se tornando poderoso, e possuía ovelhas e vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus começaram a invejar. Olha aqui, naquele mesmo ano, aleluia, em tempo de crise, quando havia fome, quando Isaque olhava assim para as circunstâncias daquele momento e não tinha como semear. Semear como? Se o tempo é de fome. Semear como? Se a terra tem se rejeitado em produzir. Mas quando o homem está na obediência
obediência de Deus, Deus manda a terra produzir. Quando o homem está no propósito do Senhor, Deus dá ordem para a terra, vai ter que produzir, porque quem está semeando é meu escolhido. Quem está disposto a semear debaixo de obediência, quem está disposto a semear debaixo da ordem de Deus, quem está disposto a semear debaixo da palavra do Senhor, não tem seca, não tem crise, não tem pandemia, não tem nada que impede de você prosperar. A Bíblia diz que Isaac prosperou, mas quando nós prosperamos, o inimigo se levanta. Quando o crente começa a prosperar, o inimigo vai se levantar. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a se levantar, porque viram que Isaac estava se engrandecendo demais. E Abimeleque chama Isaac e diz: olha, Isaac, não te cabe mais aqui em Gerar, não te cabe mais aqui no mesmo lugar que nós. Você está se tornando poderoso, você está se tornando uma ameaça para o nosso povo. Pega o seu gado, pega as suas ovelhas, pega o seu povo e sai daqui, porque você está se tornando uma ameaça. No centro de Gerar não deixaram Isaac prosperar. Aí a Bíblia vai dizer que Isaac vai para o vale de Gerar. Talvez seja o momento de muitos crentes sair do centro, porque não é no centro que Deus quer te usar, não é no centro que Deus quer te abençoar. Terra de Gerar não é o teu lugar, terra dos filisteus não é o teu lugar. Deus disse: Isaac, aonde você for, eu te abençoarei. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu te abençoarei. E foi lá no vale de Gerar que Isaac se lembrou: lá tem poços que meu pai cavou, ele me deixou de herança. Quando ele peregrinou aqui, ele abriu poços para dar água ao gado. E poços de água, irmãos, era muito importante naquele tempo. Quanto mais poços o anfitrião tinha, o patriarca tinha, mais poder econômico ele possuía, mais nome ele tinha, mais honra ele ganhava. A quantidade de poços furados apontava a riqueza daquele patriarca. Poços era sobrevivência, sobrevivência da família, sobrevivência do gado, sobrevivência de tudo. A água naquela época era mais valiosa do que ouro. Quando alguém furava um poço com muita dificuldade, era sinônimo de riqueza. E Isaac lembra: lá tem poços que meu pai cavou. Mas quando ele começa com os seus servos, pastor Adilson, desentulhar os poços, e aqui a mensagem que eu quero pregar nesses 5 minutos que me resta, eu quero desenrolar aqui o que Deus colocou no meu coração. Quando Isaac começa a cavar os poços, o primeiro poço que ele começa a desentulhar, porque crente que tem promessa, crente que tem graça de Deus, ele é cavador de poço. Crente que tem autoridade de Deus, crente que tem o chamado de Deus, ele é cavador de poço. Entulhador de poço é para filisteu, entulhador de poço é para o inimigo do povo de Deus. Mas o povo de Deus é furador de poços. E quando ele começa a desentulhar os poços, e quando ele começa a ver a água jorrar, opa, agora tem água jorrando para a nossa família, para o sustento da nossa família, para o sustento das minhas ovelhas, para o sustento do meu gado. Mas quando o inimigo viu aquilo, porque o inimigo não quer furar poço, é mais fácil pegar pronto.
Poço é para crente, poço é para quem não desiste, aleluia. O segundo passo que eu aprendo com Isaac é o passo da confiança. Ele confia, mesmo no vale de Gerar, ele cava, mesmo com muita dificuldade, ele cava, mesmo diante dos inimigos, ele cava, porque se tem uma coisa que nós corremos com o inimigo, é continuar cavando poços. O inimigo quer que você para, o inimigo quer que você desiste, mas nesta noite eu venho na autoridade da palavra, como profeta de Deus, dizer para esses obreiros, dizer para esta igreja: não pare de cavar poços, não pare de cavar poços. Urabacantorabassuia, decantorabahai, racantorabassoia. Deus tem compromisso com cavadores de poços, Deus tem compromisso com aqueles que obedecem, Deus tem compromisso com aqueles que persistem, Deus tem compromisso com aqueles que têm insistência. Cadê os cavadores de poços? Eu quero ver você erguer a tua mão e glorificar a Deus. Deus conta com você nesta última hora. Cavadores de poços, Shadabacantorabai, Raiaçô, Racantarabai. Eu sinto a graça, eu sinto a presença, eu sinto o fogo dele aqui. E ele está me revelando que por esses dias filisteus se levantaram contra esta igreja, contra esse ministério, para tentar entulhar poço. Mas nesta noite, Xarabacantorabai, ele está derrotado, porque esta igreja não vai desistir, vai continuar a cavar poços, vai continuar a cavar poços. Só que Isaac, ele tem convicção do teu chamado, e crente que tem convicção do teu chamado não briga por causa de poços. Porque tem crente que briga por causa de poços. Não, esse poço é meu, esse cargo é meu, alabaxai. Não, isso aqui é meu, foi Deus que me deu, ninguém me tira. Rachai, soia, rabacanto, rai, soia. Rabahaiei, não briga por causa de poço. Deus te dá outro, Deus te dá outro momento, Deus te dá outra oportunidade. Brigar por causa de poço não é para servo obediente e temente a Deus. Isaac, tudo bem, vocês querem o poço? O poço é meu, porque é herança. Só que vocês fizeram aliança com meu pai já é morto. Tudo bem, mas eu vou cavar outro poço. E aquele primeiro poço, eles colocaram o nome dele de Ezeque, porque diz contenda. Ezeque significa contenda. Cavador de poço não entra em contenda por causa de poço. Shahayasó, Terraçoiarai, Icarraçuia. Eu cavo outro poço, e cavo outro poço. Quando os filisteus avistaram, disse: não, essa água é nossa, esse poço é nosso, porque pegar pronto é fácil. Aí Isaac chamou o nome dele de Sitna, inimizade. Ele diz: não fica com o poço, eu não quero inimizade com ninguém, eu tenho promessa, eu tenho altar. Eu sou homem de altar. Homem de altar é homem de oração. Homem de altar é homem de louvor. Homem de altar é homem de confiança. Homem de altar, aonde coloca os pés, Deus prosperará. Aí Isaac cava outro poço e põe o nome desse de Rabote. Só que ele vai para mais longe. Aí esse poço, por nome de Rabote, quer dizer alargamento, espaço com sobra.
Sabe o que Deus está dizendo nesse culto da conquista? Deus tem poço na sua vida. Deus tem espaço com sobra. Deus tem espaço com sobra para você. Aleluia. Talvez os filisteus tenham brigado por algum momento. Os filisteus têm brigado com você por causa de poços. Deus vai te levar para mais longe na presença dele. Deus vai te levar para algo grande, para um lugar mais espaçoso. Deus vai brotar água na tua vida, e este poço que Deus vai te dar, o inimigo não vai contender mais, o inimigo não vai aproximar mais, porque eles vão entender que não adianta. Se eles te tomam um poço, você cava outro. Se eles te tomam uma oportunidade, Deus te dá outra. Se eles fecham a porta, Deus abre outra porta. Xarabacantorrai. Quem acredita nesse Deus poderoso que vai te honrar? Labaxoia. Para encerrar a mensagem, porque meu tempo já estourou, a Bíblia diz no versículo 23: depois subiu dali, Alabai, Decantorabassuia. Deus vai te tirar do vale. Deus vai te tirar do vale de Gerar, porque Ele vai te colocar em lugares mais altos. Eu vim profetizar pela palavra. Deus vai te tirar do vale de Gerar. Deus vai te tirar, Alabaxuia, para longe do olhar do inimigo, para longe do olhar dos filisteus. Sabe aonde Deus vai te colocar? Deus vai te colocar em cima. Em cima é Berseba. A Bíblia diz que Isaac saiu dali para Berseba, e naquela mesma noite apareceu o anjo do Senhor. Naquela mesma noite disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoarei você, multiplicarei a tua descendência. Deus está reafirmando promessa. Por amor de Abraão, meu servo, teu pai. Aí o versículo 25 vai dizer: então edificou Isaac naquele alto um altar ao Senhor. Altar fala de adoração, altar fala de intimidade, altar fala de aproximação com Deus. Lá Isaac edificou as suas tendas, as suas cabanas, fez curral para o gado e edificou um altar ao Senhor. Ele voltou para o lugar onde Abraão fez aliança com Abimeleque. Rabai, Rachoconterabai soia. Aí Abimeleque fica sabendo que o homem está prosperando, está abençoado, e agora está no alto de Berseba. Aí ele vai lá fazer aliança, porque ele teme o poder de Isaac. Aí Labaxou e cantou. Isaac recebeu ele com banquete. Eles fizeram aliança. Isaac despediu eles em paz, porque Isaac é cavador de poço. Aí quando ele está conversando com aquele povo e despedindo ele, chega o servo dele anunciando: olha, meu senhor, nós furamos um poço e achamos água viva. Nós furamos um poço aqui em Berseba e achamos água viva. Ei, Deus tem novo poço para você. Xarabahai, Suriandecoai, ai, Xoia. Deus levou o inimigo de Isaac até na presença dele, lá no alto. Aqueles que te humilharam lá embaixo, aqueles que te expulsaram lá embaixo, vão ter que subir para ver a tua autoridade. Vão ter que subir em Berseba para bater continência. Aquele que eu escolhi, aquele que eu chamei, aquele que eu tenho compromisso, aquele que eu tenho chamado. Deus está dizendo
para esta igreja que Ele vai trazer tempo novo, que Ele vai trazer momentos de conquista. Deus está dizendo para a liderança, para o senhor pastor Adilson, ladeado com esses obreiros, que virá tempo de prosperidade para esta igreja. E eu profetizo de olhos abertos, porque a palavra me dá esse direito e me dá essa autoridade. E os filisteus vão ter que ver a grandeza desta igreja, a grandeza deste povo, porque este povo tem compromisso com Deus do céu. Fique de pé. Pastor, me perdoe, era para me entregar 5 minutos antes. Eu não passo do horário. Mas eu oro rapidinho aqui. Eu quero que você fique com as suas mãos levantadas. Eu sou profeta da palavra. Eu não sou esses profetas que têm subido nos nossos púlpitos, têm brincado com a igreja. Eu tenho responsabilidade com a palavra que eu prego. Derrachou e arabahai. Ricanto rabassuia. Mas esse é culto da conquista, e eu creio na autoridade da palavra. A palavra que eu prego vai fazer acontecer nesta noite algo sobrenatural da vida de pessoas aqui. Você crê no Deus da conquista? Você crê no Deus do impossível? Deus vai curar, Deus vai repreender o inimigo nesta noite. Deus vai abrir porta para você, crente. Deus vai te levar a um patamar abençoador, porque você é cavador de poço. Ó Deus do céu, eu ministro sobre a vida desse povo uma palavra profética através da sua palavra. O teu servo permaneceu na obediência, e ele semeou em tempo de crise e colheu 100 vezes mais. Essa colheita foi a colheita da plenitude, ó Deus. Essa colheita foi a colheita sobrenatural, porque ninguém colhe 100 por um, ninguém. Só o Senhor faz um servo seu colher 100 vezes mais. Alaia, choia. E aqui tem crentes que têm vivido na obediência, tem semeado no teu reino, tem semeado na tua obra, e o Senhor vai fazer acontecer. Portas vão se abrir. O Senhor está repreendendo o devorador na vida de muitos crentes aqui nesta noite. Enfermidade está indo embora. O Senhor te restaura a tua saúde. O Senhor te cura. O Senhor te liberta. O Senhor te sara. Recebe a cura aí. Aqueles que estão enfermos, seja tocado pela autoridade do nome de Jesus. Ele expulsa a enfermidade, ele repreenda o mal. Sinta o fogo do Espírito Santo queimar a enfermidade. Deus está liberando cura. Deus está liberando prosperidade bíblica. Não é a falsa prosperidade da teologia da prosperidade, não. Deus está liberando prosperidade para cavadores de poços aqui esta noite. Ninguém vai entulhar os teus poços. Ninguém vai entulhar os teus poços. Deus, eu estou pregando e eu estou orando para pessoas aqui que teve poços entulhados pelo inimigo, mas nesta noite os poços estão sendo desentulhados. Os poços estão sendo abertos. Recebe, 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 recebe. A presença do poderoso está na casa. A presença do eterno está na casa. A presença do eterno está na casa, liberando, 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 liberando milagre, liberando uma palavra de conquista na tua direção. Shaya só. Eita Deus! Oh glória! Oh glória! Oh glória!